Eu quero fazer uma leitura bíblica que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Por favor, encontre, se você puder, claro, se você estiver assistindo pelo celular. É bom que você não encontre agora, é bom que você deixe para encontrar depois. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Eu vou ler, se você estiver pelo celular, presta atenção, por favor. Diz assim: Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos, ou dependendo da tua tradução, publicano, que é a mesma coisa. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos, como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém. E que o Senhor fale conosco, através da sua palavra, e presta atenção, por favor, presta muita atenção, porque esse texto é mais do que uma parábola. Jesus não estava contando só uma parábola, esse texto é uma lição de vida, que serve para tudo, serve para a maneira como você viverá na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, na sua igreja, serve para toda a sua vida em todas as esferas. Jesus conta uma parábola usando 2 personagens principais, e um exatamente o oposto do outro. Um era fariseu, ou seja, religioso, zeloso, observador da lei, enquanto que o outro era um publicano, cobrador de impostos, mundano. É como se você pegasse 2 pessoas na sua cabeça para comparar: aquela pessoa que está sempre na igreja, que faz tudo certinho, que se veste direitinho de acordo com o que manda o script, e esse é o fariseu. E o publicano é um mundano, ele pula carnaval, ele faz as coisas que não devia fazer, é esse cara, essa é a figura. Então Jesus pega 2 figuras, totalmente opostas uma à outra, e ele vai contar uma parábola, ou seja, ele vai ensinar uma lição. E onde está essa lição que ele vai ensinar? Nós precisamos saber disso, é necessário saber. No versículo 9 do capítulo 18, Jesus diz para quem que ele vai contar essa parábola, porque não basta só contar a parábola, você precisa saber qual que é o objetivo dessa parábola. A quem ela está sendo direcionada, a quem ela está sendo dita. E Jesus diz a quem ela está sendo dita no versículo 9. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, Jesus estava falando com pessoas, com homens que faziam uso da sua própria justiça, que eram justos aos seus próprios olhos. E como eram justos aos seus próprios olhos, eles se sentiam superiores aos outros, que portanto, por sua vez, eram injustos. Esse é o teor da parábola. Então Jesus diz assim, um homem subiu ao templo para orar, que era fariseu, no mesmo templo sobe um outro homem que é publicano, e os 2 vão ter um momento de oração. Só que tem um detalhe impressionante nisso. O fariseu,
ele ora de si mesmo. É o que diz o versículo 10. Ele ora de si mesmo, a partir de si, a partir do que ele pensa, do que ele quer. Olha só. O versículo 11, desculpa. O fariseu posto em pé orava consigo dessa maneira. Então, do alto da sua arrogância, ele falava de si mesmo, como se ele estivesse diante de um espelho, que refletisse apenas as suas virtudes, apenas as coisas que ele é bom, que ele sabe, que ele tem, que ele possui, que ele gabarita. Então é como se ele tivesse um espelho que exaltasse as suas virtudes. Então ele fala consigo, ele fala de si para si. Ele conversa dele com o espelho dele, com a imagem dele. Ele inicia uma conversa dizendo: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Eu te dou graças porque os demais homens, segundo o publicano, ele diz assim, os demais homens são roubadores, injustos e adúlteros. Então eu não sou como os demais homens, porque eu não sou roubador, injusto e adúltero. Eu não sou ladrão, cometo injustiças e saio com a mulher do outro. Eu não faço isso. Então eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens. Eu não faço o que os demais homens fazem. Eu jejuo 2 vezes por semana. Olha que interessante, a lei de Moisés, ela, como lei, como regra, ela diz que o homem precisa jejuar 1 vez ao ano, pelo menos. 1 vez por ano. Então, quando ele joga isso para Deus, ele diz, eu jejuo 2 vezes por semana, ele está jogando na cara mesmo, está dizendo, eu faço além, inclusive. Eu não estou fazendo 1 vez por ano como os homens comuns fazem, como o Senhor mandou. Eu estou fazendo mais do que aquilo que o Senhor mandou, estou indo além. Ao invés de jejuar 1 vez por ano, eu jejuo 2 vezes por semana e ainda dou o dízimo de tudo quanto tenho. É um homem de currículo exemplar. E aí, por outro lado, então, chega no mesmo templo para orar o publicano. E o publicano, como eu te falei, é um mundano. O publicano é o cara que foi no carnaval. O publicano é o cobrador de impostos, é o traidor. Os cobradores de impostos, os publicanos, eles viviam defraudando o seu próprio povo. Eles viviam cobrando impostos do seu próprio povo para repassar essa quantia para Roma. Os romanos transformaram Jerusalém em uma colônia, e os próprios romanos elegeram entre o povo aqueles que seriam responsáveis por cobrar os impostos e repassar os impostos para Roma, e é claro que eles recebiam por isso. Então, os cobradores de impostos, os publicanos, eles ganhavam para poder subjugar o seu próprio povo. Então, era uma raça incrivelmente odiada. Era uma casta da sociedade, era um pedaço da sociedade incrivelmente odiado. Eles não eram queridos por ninguém, porque eles exploravam, ou pelo menos ajudavam Roma a explorar os seus próprios irmãos, o seu próprio povo. E esse homem também está no templo orando. E esse homem, quando vai orar, ele usa de uma postura diferente do fariseu. Ele não se arrisca a olhar para os céus. E a Bíblia diz por quê? Ele não se arrisca a olhar para os céus, porque ele era um pecador. E é isso que eu quero dividir com você hoje. Eu quero muito que você preste atenção comigo, para que isso faça sentido para você. Vamos lá. O pecado, ele está além das coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Porque o pecado, ele está além das nossas decisões e da nossa humanidade.
O pecado está além da nossa moralidade, das nossas escolhas. E talvez isso é o ponto importante e crucial que nós não entendemos e que nos coloca sempre em oposição uns com os outros, de quem pode mais, quem é mais santo, quem está mais preparado, quem é mais perto de Deus, próximo de Deus. Então é necessário entender que o pecado não é uma questão moral, não é educação ou falta de educação, respeito ou falta de respeito, submissão às leis, às regras e à justiça, ou insubmissão às leis, às regras e à justiça. Não tem nada a ver. Nós entendíamos o pecado assim, através de Moisés, das leis de Moisés. Quando Moisés recebe o decálogo, quando ele recebe as leis e ele transmite as leis aos homens, as leis que ele transmite não adulterarás, não farás imagem e escultura, não cobiçarás. Ou seja, ele começa a colocar limitações, limites no homem, que tem a ver com o que o homem faz ou não faz. Então nós passamos a entender pecado a partir do que eu faço ou não faço, um ato ou uma omissão. Nós interpretamos mal o conceito da lei. Então chega o Moisés e diz assim: olha, não adulterarás, não cobiçarás o gado do teu próximo, a mulher do teu próximo, a riqueza do teu próximo, a fazenda do teu próximo, não cobice, não faça isso, não adulterarás. Não farás para ti imagem e escultura. Então a gente começa a imaginar que o que é o mal, o que é o pecado? O pecado é transgredir a lei de Deus. Você já deve ter ouvido isso. Você já deve muito ter ouvido isso. O pecado é transgredir a lei de Deus, o pecado é contrariar a vontade de Deus, o pecado é se opor à vontade de Deus. E na verdade não, porque o pecado não está designado, o pecado não está resumido a partir de algo que eu faço ou deixo de fazer. Você vai ver, por exemplo, Jesus, quando ele chega diante desses homens, de todos eles que entendem a lei de Moisés desse jeito, Jesus vai usar a seguinte expressão: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então Jesus vai dizer outra coisa, ele vai falar assim: ó, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então vocês ouviram, não adulterarás? Bom, eu, porém, vos digo que se você no seu coração desejar alguém, desejar uma mulher, desejar um homem que não seja o teu, que não seja a tua, que não seja a tua esposa, que não seja o teu marido, em verdade você já cometeu adultério com ela, com ele. Vocês ouviram o que foi dito? Para que você não fosse um assassino. E aí Jesus diz: eu porém vos digo, você pode até não ser um assassino, não apertar o gatilho, mas se no seu coração você odiar alguém, você já cometeu esse pecado. Então Jesus começa a tratar a ideia do pecado a partir de um outro ponto de vista, a partir de uma outra relação, a partir de uma outra natureza. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo assim: gente, é o seguinte, o pecado é mais do que o que eu faço e o que eu não faço, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Então o pecado não é o que eu faço e o que eu não faço, o pecado é a minha natureza. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Então isso é o pecado. O pecado não é moral, ele não é as suas decisões ou inações, o que você faz, o que você deixa de fazer. O pecado faz parte da estrutura do ser, ele é ontológico, ele está em você. Não importa se você é um observador da lei, é um homem certinho, é uma mulher certinha, é um jovem certinho, é uma mãe certinha, é um filho certinho, faz tudo certinho, não importa. Não importa se você é um bom funcionário, se você é um bom patrão, se você é um bom pagador de impostos, não importa. Não importa se você é muito bom naquilo que faz, se você se dedica muito para aquilo que faz, se você é atencioso com a sua família, cuida dos seus, é bondoso, é generoso, é misericordioso, não importa.
É muito bom que seja tudo isso, mas não é isso que faz a diferença, não é esse o fator determinante do pecado. Não é o que você faz, o que você não faz. É o corpo de morte que você habita. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Então o que Jesus está falando para esse pessoal aqui? Lembra-se que no versículo 9 de Lucas 18, Jesus diz que ele vai contar uma parábola para aqueles que confiavam na sua própria justiça e, portanto, desprezavam os outros. Eles se justificavam, se auto-justificavam. É para eles que Jesus está falando. Então o fariseu, quando ele chega diante de Deus para orar, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Deus, eu te dou graças porque eu não sou um pecador. Ele está falando exatamente o contrário do publicano. Enquanto o publicano diz, eu não posso olhar para os céus porque eu sou um pecador, o fariseu está dizendo, eu não sou um pecador, por isso eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu não sou um pecador, eu não sou como esses homens, eu não sou nem como esse publicano, cobrador de impostos, medíocre. Eu não sou como ele. E nessa época, nesse período de moralidade excessiva que nós estamos vivendo, isso cabe muito bem uma reflexão. Nesse período de moralidade excessiva, onde a moral cristã está em evidência o tempo inteiro, na televisão, no jornal, em programas de TV, em tudo que você olha, um jornal que você pega para ler, está lá, a moralidade do cristianismo expressa. E gente ainda achando, gente ainda pensando que pecado ou não pecado está relacionado à moralidade. Fariseus. Quem dá graças porque não é como o outro é fariseu. O fariseu se justifica na sua moralidade. Ele usa como ponto de comparação quem está do seu lado. E aí eu vou dizer para você uma coisa. Sabe quem é o nosso espelho? Sabe quem é o parâmetro, a baliza? O ser humano que Deus vai comparar todos os outros seres humanos. Deus não vai comparar você com a sua cunhada, com o seu cunhado, com a sua sogra, com a sua noiva, com o seu irmão. Não é nada disso. A baliza, o parâmetro, o ponto de comparação de Deus para julgar os homens é Jesus Cristo, o homem. Aí eu duvido você se comparando com Jesus e dando graças a Deus por ser melhor do que Ele. Aí eu quero ver se tu é macho, quero ver se tu é mulher de verdade. Porque comparar com um irmão, comparar com alguém, passar por aí, tá vendo, olha essa juventude perdida, graças a Deus eu não sou como eles. Olha essas pessoas como são pessoas mesquinhas, graças a Deus não sou como elas. Olha como é o meu chefe, que cara insuportável, só pensa em ganhar dinheiro, passa a perna em todo mundo. Eu sou uma pessoa honesta, decente. Nossa, eu sou demais, eu sou incrível. Então, graças a Deus que não sou como eles. Só que não são eles o ponto de comparação. Não são eles a baliza. Não são. A baliza é Jesus. O ponto de comparação é Ele. Aí a minha pergunta é, comparado a Jesus, onde é que você está? Onde é que você está quando comparado a Jesus? Então, quando comparado a Jesus, a oração que nós temos é a oração do publicano. Olha só. Lucas capítulo 18, versículo 13. E o publicano, cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem se atreveu a se aproximar mais, de longe. Nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim porque é isso que eu sou. Tem misericórdia de mim porque eu não estou me comparando a outros.
O meu ponto de comparação é o teu filho, Jesus. E quando comparado a Jesus, a única coisa que eu tenho a dizer ao Senhor é: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem compaixão de mim. Então não é a tua moralidade que te salva, não é a tua moralidade que te aproxima de Deus, não são os teus costumes, a tua ética elevada que te leva para perto de Deus. Deus não olha do céu para a terra e diz: uau, que filho obediente que eu tenho. O pecado está na sua natureza. O pecado está na minha natureza. De forma que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço e eu insisto em fazer. Miserável homem que sou, quem me livrará? Quem me livrará desse corpo de morte? Miserável homem que sou. Então, o publicano, e presta atenção nisso, por favor. O publicano que achou que estava falando com Deus, estava falando consigo mesmo, enquanto que, o fariseu que achou que estava falando com Deus, estava falando consigo mesmo, enquanto que o publicano que achou que Deus não estava ouvindo, Jesus diz que ele desceu do templo justificado. Ele saiu de lá justificado. Enquanto que o outro tinha certeza que Deus estava o ouvindo, porque ele é um filho predileto, bacana, comportado, bonito, bem arrumado. Enquanto ele estava achando que ele estava abafando, ele falou dele para ele mesmo, ele falou diante de um espelho, falou consigo. Quantas orações que a gente fala só com a gente mesmo, né? Tanta gente falando consigo, achando que está falando com Deus. Tanta gente falando consigo mesmo e achando que está falando com Deus. E por outro lado, tanta gente achando que Deus não está lhe ouvindo. E na verdade está sim, e está sendo justificado inclusive. Quantas pessoas pensando que as suas orações são vãs, porque elas são pecadoras, as suas orações são vãs, porque elas são pequenas, miseráveis, transgressoras. Só que são essas pessoas que estão sendo ouvidas. São essas pessoas que estão sendo justificadas. São essas pessoas que estão sendo justificadas, aqueles que têm total consciência da sua condição. Então essa é a proposta do Evangelho de Jesus, é que você reconheça a sua condição. Não é para você ficar se gabando o tempo inteiro das suas decisões, ficar se gabando da sua postura, da sua ética. Não, o Evangelho de Jesus vem revelar para você qual é a sua condição. E a nossa condição é de pobres, miseráveis pecadores, todos nós, sem exceção. Sem exceção, me desculpa se isso te ofende, mas isso é ontológico, isso está em você. Isso faz parte de você. Pobres, miseráveis pecadores. Não importa se você tem uma condição boa, se você tem muito dinheiro, se você tem casas, carros, status, não importa, pouco importa. Pobre, miserável pecador. Não importa se você é famoso, se você é star, não importa. Pobre, miserável pecador. Não importa se você tem muitos talentos, se você faz um monte de coisa bem, se você é super inteligente, tem um QI, um coeficiente intelectual acima da média. Pobre, miserável e pecador. Esse é o status da raça humana. Esse é o status de todos nós, pobres, miseráveis, pecadores, dependentes da misericórdia de Jesus, dependentes do amor de Jesus, da graça de Jesus, do perdão de Jesus, dependentes extremamente deles.
Então Jesus usa duas figuras para dizer para a gente em alto e bom som, e talvez isso soe estranho aos ouvidos dos fariseus religiosos, talvez isso soe estranho mesmo, isso talvez pareça uma loucura aos ouvidos dos fariseus, dizer assim, olha, Jesus está ouvindo aqueles que são pecadores, extremamente pecadores, aqueles que de repente você não convidaria para comer na sua casa, para andar com você, para assistir Netflix na sua casa. Jesus está ouvindo a oração deles. Jesus está ouvindo a sua oração. Se você se sente distante, pequeno, sujo, suja, cansado, apático, achando que Deus não está nos ouvindo porque a nossa conduta não está de acordo. Aí vem Jesus e conta essa parábola para dizer, não tem nada a ver com a tua conduta, não é por isso que eu te ouço. Eu não te ouço por tua conduta, porque você é um cara legal, porque você é uma mulher bacana. Não é por isso, não é por isso, nunca foi por isso. Entende, meu irmão? Nunca foi por isso. Esse é o nosso estado. Essa é a nossa condição. Esse é o status que nós estamos. Somos pecadores. E Jesus é o Senhor da nossa vida e da nossa existência. Então ele finaliza a parábola no versículo 14, dizendo, digo-vos que este desceu justificado. Este quem? O publicano. Ele desceu justificado para a sua casa. E não aquele quem? O fariseu, que achava que era demais e sensacional. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Qual é a oração que Deus está ouvindo? Deus está ouvindo a oração sincera feita por alguém que reconhece o seu estado. Essa é a oração que Deus está ouvindo. Se alguém me perguntasse qual é a oração que Deus ouve, eu diria, Deus ouve a oração sincera feita por alguém que reconhece o seu estado. Não é feito por alguém que acha que Deus tem obrigação de ouvi-lo. Deus ouve a oração sincera, feita por alguém que reconhece o seu estado. E esse é o nosso estado. Por isso eu quero convidar você para nós termos um minuto, aliás, de oração, para agradecermos a Deus. E nesse período de oração que nós teremos, eu gostaria muito de coração que você, se possível, abrisse o seu coração diante de Deus e mostrasse para Ele aquilo que Ele já está vendo e que de repente você esconde. Que mostrasse para Ele aquilo que é, de fato, evidente no seu coração, aquilo que está diante de você, aquilo que passa por você. Não adianta mentir, não adianta dizer que é ou que faz, o que não é e o que não faz, é definitivamente ser sincero. Deus ouve a oração sincera, feita por aquele que reconhece o seu estado. O pecado não é uma decisão que você tomou. Meu Deus, eu errei. Não, é triste sim, é ruim. É ruim demais.
Meu Deus, eu disse, não devia ter dito, eu fui, não devia ter falado, não devia ter ido, falei, não devia ter falado, olhei, não devia ter olhado, me irei, não devia ter me irado. Não devia mesmo. Não devia mesmo. Se a tua consciência está te acusando, você não devia mesmo, não devia ter ido, não devia ter falado, não devia ter olhado, não devia ter desejado, não devia mesmo. Mas saiba que não é isso, não é isso, não é sobre isso, não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Entende? É sobre quem você é. Por isso que Jesus usa o exemplo de um homem extremamente miserável, mas que reconheceu quem é. E esse homem extremamente miserável sai do templo justificado, porque não ficou ali tentando passar pano para si mesmo. Ele não ficou ali tentando criar justificativa para sua miséria. Senhor, o Senhor sabe que eu falei, mas que, como eu segurei, viu? Nossa, ainda bem que o Senhor me conhece, sabe que eu sou explosivo, segurei até aqui. Então, bobagem. É alguém que sabe, que reconhece diante de Deus e diz: Senhor, eu sou isso. Eu sou, isso não é o que eu falei, não é o que eu fiz, não é o que eu olhei, não é o que eu desejei, é o que eu sou. O problema é o que eu sou um pecador. Esse é o problema. O problema é que eu sou um pecador, não é o que eu faço. Eu faço muitas coisas ruins, eu faço muita coisa que eu não devia fazer, inclusive até o que eu queria fazer de bom eu não consigo fazer, e até o mal que eu não queria fazer também acabo fazendo, porque não é isso. É o meu estado, Senhor, é o meu estado. É o estado em que eu me encontro, é o estado em que eu estou. Eu sou pecador. Sou um pecador. É esse reconhecimento. É isso. É através disso, é através desse caminho que nós somos justificados. Entende? É através desse caminho que nós somos justificados. Através do caminho do autoconhecimento. Então vamos ter um minuto de oração, e nesse momento de oração, coloque o seu coração diante de Deus e reconheça. Horas, reconheça. E talvez se você for alguém que acha que a tua oração não chega a lugar nenhum, não alcança ninguém, de tão ruim que você é, bom, saiba que todos nós somos tão ruins quanto você, porque não tem ninguém bom, um sequer. O único bom é o Pai. Deus, o Senhor, é o único bom. Eu posso não ser tão bom como Deus, mas eu sou melhor. Não cai nessa, que você é melhor do que alguém, ou que tem alguém melhor do que você. Isso é coisa de fariseu. Sentir-se superior é coisa de fariseu. Achar que você é melhor, que você é a solução, que você é a resposta, fariseu. Você é um fariseu. Se você pensa isso, você é um fariseu e precisa urgente reconhecer: miserável homem que sou um pecador. Você não é a solução. Jesus é a solução de tudo. Ele é a resposta de tudo. Vamos ter um momento de oração?